Opa pessoal, tudo certo? Aqui é o Gabriel. Eu vou aqui fazer um book haul conforme sugerido pelo meu amigo, o Gabriel dos Santos, o Vardy, do canal Mestre Vardy. Então aqui essa primeira prateleira, eu tenho outras aqui do lado e vamos começar. Bom, primeiro aqui a gente tem um catecismo da Igreja Católica. Eu me converti recentemente ao catolicismo, então obviamente precisa de Bíblia, catecismo, etc. No período da catequese, né? Então, tenho ela aqui, que tem alguns livros de bolso. Eu tenho outro livro de bolso também que não está nessa prateleira. E são todos da LPM. Eu considero todos esses aqui muito bons para leitura. Só eu não recomendaria a compra desse Guerra e Paz aqui do Tolstói, porque a tradução é mal feita. Inclusive tem erros históricos no prefácio, onde eles dizem, por exemplo, que o Tolstói foi excomungado da igreja anglicana, sendo que é a igreja ortodoxa, né? Aqui também tem dois livros da Penguin, O Outono da Idade Média, que chegou ontem, e Crime e Castigo, do Dostoiévski. Tem o Crime e Castigo ali em cima também do Dostoiévski, em versão de bolso também. Essas edições da Penguin aqui, elas são bastante criticadas porque elas não têm a orelhinha, aquela dobra que vem atrás da capa, e elas também não têm gravura, né? Esse Outono da Idade Média aqui, ele foi bastante criticado por não ter, por essa edição não ter gravura. Eu particularmente não, eu gosto de gravura, só que eu não tenho essa exigência tão forte assim quando eu vou comprar algum livro, especialmente um livro tão raro como O Outono da Idade Média, né? Então, assim, eu particularmente relevei assim não ter gravura nesse livro do Johann Huizinga, mas também sempre é bem-vindo, né? Ilustrações, etc. Aqui são três livros do Lewis que eu ganhei do meu pai. Deus no Banco dos Réus, Cristianismo Puro e Simples e Abolição do Homem. Eu comecei a ler o Cristianismo Puro e Simples e o que eu posso dizer, a princípio, é que são livros bastante fáceis de serem compreendidos, né? Aqui um box de história da Primeira Guerra Mundial, do, deixa eu ver qual que é o nome, David Stevenson. Box, Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Bom, se você me perguntar o que eu acho desse box aqui, foca. Eu não sei dizer, porque eu nunca li. Eu comprei porque estava barato e eu conheço outras pessoas que também compraram porque estava barato. Bom, aqui já tirando esses livros aqui, indo para a parte de trás, tem outros livros também. Alguns livros que são interessantes. Vamos lá. O que temos aqui? Foca. Bom, aqui em cima a gente tem esse Brasil, a história contada por quem viu, do Jorge Caldeira, que organizou. Ele é um autor, o Jorge Caldeira, ele é um historiador bastante respeitável, com algum reconhecimento, e aqui ele faz compilações de relatos de vários momentos críticos da história do Brasil, desde a descoberta até o período mais recente. Eu nunca parei para ler, mas é interessante de se ter, né? E um dia eu posso parar para, inclusive, fazer uma análise no canal. Aqui de George Orwell, 1984 em inglês, é bastante difícil. Achei bastante difícil de ler o começo, tanto que eu nem consegui completar. Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, Crime e Castigo, do Dostoiévski também. Eu sei, assim, que o ideal não é deixar assim, os livros, mas é porque, como eu não tenho muito espaço para colocar os meus livros, então acaba acontecendo alguns livros têm que ficar assim mesmo, né? É traduzido pelo Oleg Almeida, se eu não me engano. Ou traduzido e editado pelo Oleg Almeida, e o trabalho recente da Martin Claret em cima da obra do Dostoiévski tem sido bastante satisfatório.
Aqui, livro sobre a Operação Valkyria, da Alemanha nazista. Aqui, História da Matemática, da Tatiana Roque, editado pela Zahar, que eu tô quase no fim. Faltam por volta de 35 páginas. Eu tô quase terminando esse livro. Ele tem 500 e poucas páginas, é um livro bastante bom, só que eu tenho algumas críticas a ele, e que eu vou explicar mais quando eu publicar o vídeo. Guerra do Paraguai, do Luiz Otávio de Lima. A Mind for Numbers. Esse aqui é um livro do meu pai, na verdade. É um livro que é para estudo da matemática como um todo e, enfim, para as pessoas que são mais de humanas assim e que têm dificuldades com a área da matemática. É um livro bastante fácil de entender, apesar de estar em inglês. É uma breve história do mundo, desinformação, o diabo na história, a mente esquerdista. Esses aqui são livros que a seção do diabo na história são dois livros aqui que eu não levo muito a sério. O Desinformação eu já vi várias críticas a ele, que ele tem várias imprecisões aqui. Fora que o cara que escreveu esse livro, ele não é uma pessoa pública, né? O Yomi Hypatia. Ele obviamente não é um personagem fictício, mas ele tem várias imprecisões históricas aqui. E eu achei ele um pouco panfleteiro, assim, na minha opinião. Mais ou menos a mesma coisa sobre a mente esquerdista, que pra mim não tem cara de ser um estudo sério, não tem cara de ser um livro acadêmico propriamente. Aqui Os Judeus, o Dinheiro e o Mundo, do Jacques Attali. É um bom livro de história judaica, só que ele puxa bastante saco dos judeus aqui nesse livro de história. Cortar o Mal pela Raiz, do Stefan Curtois, o spin-off do Livro Negro. Yalo, de Georg Friedrich e Roger Scruton, Uma Filosofia Política, Argumentos para o Conservadorismo. Esse Yalo do Georg Friedrich eu comprei porque estava barato, não sei do que trata direito. É meio sobre Guerra Fria, sobre essas questões. Aqui ainda para a segunda estante, aqui estão os meus livros de patrística. O Inferno de Dante, Comentário ao Evangelho de São Mateus, do São Jerônimo, Tratado sobre os Princípios, Comentário às Cartas de São Paulo, Contra os Acadêmicos, Tratado sobre a Santíssima Trindade, Comentário ao Gênesis, Contra Celso, História Eclesiástica, Confissões e Padres Apostólicos. Basicamente, só o que eu gostaria de comentar aqui é que eu penso em começar a gravar uma série de vídeos em cima desses livros e de outros tratados da patrística, e que para caso alguém esteja pensando em ler, por exemplo, os comentários da patrística, seria interessante saber que o comentário ao Gênesis não é a mesma coisa que o comentário às cartas de São Paulo e o comentário ao Evangelho de Mateus. Esses dois aqui são comentários aos versículos e levam em consideração tanto o lado exegese filosófica, digamos assim, em cima dos versículos, quanto análise histórica também. Principalmente o comentário ao Evangelho de Mateus, que tem uma carga bastante histórica, assim, de análise. E ao comentário ao Gênesis, ele não é um comentário versículo por versículo, mas é o comentário ao livro do Gênesis. Inclusive, ele não é só um livro do Santo Agostinho. É um tomo que reúne 3 livros que ele escreveu. É um comentário contra os maniqueus, um comentário literal e eu acho que tem um outro comentário inacabado nesse aqui. Agora, continuando, aqui tem mais algumas coisas interessantes. Tolstói, da Rosamund Bartlett, Dostoiévski, do Joseph Frank. Esse livro aqui eu comprei no ano passado, eu li mais ou menos um quarto dele. É bastante interessante, só que acho que o autor, ele faltou a mão com a precisão histórica, digamos assim.
que eu quero dizer com isso? É o relato histórico dos acontecimentos mesmo. A, ou melhor ainda, melhorando ainda, para não dizer que, para não interpretarem que o autor é desonesto ou qualquer coisa do tipo, ele faltou uma precisão no relato de datas e de anos. Ele é muito voltado à análise de contexto e análise da obra, mas ele não é voltado a ele não tem tanto essa valorização pelo relato dos fatos em ordem cronológica, tipo assim, por exemplo, tu meio que não percebe quando o autor diz quando Dostoiévski nasceu, por exemplo, a data que Dostoiévski nasceu, ele meio que coloca isso na introdução e no meio da narrativa que ele escreve, a data tá ali implícita e passa quase que desapercebida. Quando você vai ver, você nem anotou a data que o personagem nasceu. Esse é um problema que eu achei na obra, assim, você se distrai tanto com a narrativa que do autor, que a narrativa analítica do autor, que às vezes tu esquece de datas, enfim, dessas coisas aí que eu priorizo bastante. Mas é uma obra muito boa. Imperador Cidadão, biografia de Dom Pedro II, muito boa. O Lilismo no Poder, do Merval Pereira, não me pergunta se é bom ou se é ruim, porque eu não li. História do Mundo Antigo, da Susan Weisbauer, essa é a indicação de um amigo meu. O Idiota, do Dostoiévski, um livro brilhante, assim, é sensacional, eu adorei esse livro. E Lenin, do Dmitry Volkogonov. Essa obra do Volkogonov, ela é muito boa, só que o valor das obras do Volkogonov como um todo estão mais na compilação de documentos e um pouco, talvez, na análise histórica do que propriamente em si mesmo. A obra não tem nada de revolucionário com relação aos relatos, mas ela é muito importante por conta da compilação de documentos e só um pouco por conta da análise. Mas, por exemplo, se tu quiser uma análise intelectual da obra do Lenin, eu já não recomendaria muito essa, porque ele meio que odeia o personagem biografado. E esse livro aqui de história do Mundo Antigo, da Susan Weisbauer, ele é uma trilogia de história do mundo. Ele faz parte de uma trilogia de história do mundo. Ele não é barato, ele é bem caro, mas é fácil de achar. Aqui já indo para a segunda parte da minha biblioteca. Aqui embaixo você tem algumas coisas que não são minhas. Então tem uns negócios aí que não é exatamente de estudos profissional, mas tem algumas coisas interessantes aqui também. Aqui, esqueçam isso aqui, porque isso aqui é vergonhoso. Isso aqui eu não faço o menor orgulho de ter na minha estante. Aqui é um livro sobre a Praia do Albardão, aqui do Rio Grande do Sul. É bastante interessante, mas como é regional, assim, então a edição acaba saindo um pouco ruim, né? Esse aqui que tá virado é 1984, do George Orwell, pela Companhia das Letras. Esse aqui é ensaios, o que é fascismo e o que é fascismo e outros ensaios dele, também da Companhia das Letras, se eu não me engano. Esse daqui é uma breve história do mundo, uma breve história dos Estados Unidos, desculpa, do James West Davidson. É meio literatura de aeroporto, mas ainda assim é bom. Aqui são aqui é a biografia condensada de Dom Pedro II, do Pedro Calmon. Tá meio detonado ali, vou ter que mandar para alguém restaurar. Aqui são dois volumes da biografia em 5 volumes do Dom Pedro II, também do Pedro Calmon.
Aqui alguns livros pequenos sobre literatura brasileira e aqui é o livro do Richard Dawkins, Deus um Delírio, que meu tio emprestou, mas eu nunca parei para ler. Aqui também tem umas coisas que são desinteressantes, mas tem outras coisas que são interessantes também. Aqui a coleção Os Pensadores, que é muito boa, eu acho que para começar uma formação intelectual e filosófica. Aqui está o livro de História da Filosofia, e todos esses aqui são alguns livros dos autores e dos filósofos. E aqui desse lado tem aqui os livros do Dan Brown, uma coisa meio autoajuda aqui, mas esses dois aqui são bons para quem, principalmente para quem é da área dos negócios, assim. Esses aqui são do meu pai, não são meus, mas são muito bons. Aqui é 200 anos de história da propaganda no Brasil. E aqui tem algumas coisas interessantes. Esses aqui são livros sobre pronúncia livros de ajuda à pronúncia do espanhol, do francês e do inglês. Aqui o livro do Benê Barbosa, Dona Leopoldina, do Paulo Resutti, Revolução dos Bichos, Júlio César Made Easy, Júlio César inglês simplificado, para facilitar o entendimento, e Revolução Russa, do Pipes, e aqui dois livros da Martin Claret, do Essa de Queiroz e do Visconde de Taunay. O Richard Pipes é um ótimo historiador, e esse livro aí eu recomendo completamente que se compre. Assim, você compre, leia, enfim, porque ele é bastante completo, apesar de ser pequeno e de bolso. Tem muitas informações interessantes, muitas. Chega a ser surpreendente, assim. Bom, agora voltando para uma parte mais interessante, que é essa aqui, que vai até ali em cima. Aqui é um livro que eu ganhei da Paulus. Eu ganhei quando eu fui comprar alguns livros da Patrística. Não sei, acho que ele deve seguir uma tendência meio para a teologia da libertação, eu suponho, porque eu recebi com outro livro aqui, que tem aqui em cima. Nunca li, mas como eu recebi presente de compra, então aceita, né? Cristandade, de Armand McCullough. Esse aqui e o livro do Dostoiévski, que são os maiores livros que eu tenho na minha casa. Os dois têm por volta de 1185 páginas. Esse aqui é bem grande, só que não parece ser por conta da edição. Ele não tem a tal da orelha e tal. É editado pela Penguin. E a edição da Penguin para um livro desse tamanho aqui poderia sim ser melhorzinha. Aqui, Forja de Impérios, Michael Knox Baron, nunca li esse. A Primeira Guerra Mundial, do Martin Gilbert, e a Segunda Guerra Mundial, do Martin Gilbert. São bons livros, só que o problema é que ele é muito pouco analítico. Então, ele fica só uma descrição linear de fatos. E a Primeira Guerra Mundial, especialmente, ele tem um foco bastante na Inglaterra, assim, sabe? Às vezes parece quase que tu tá contando a história da Primeira Guerra Mundial sobre o ponto de vista inglês apenas, porque ele tem toda uma abordagem diferente para a Inglaterra. E, bom, aqui Os Ditadores, do Richard Overy, é um livro muito bom, eu recomendo que, se você conseguir encontrar, você leia. O Livro Negro do Comunismo também é um livro polêmico. É um livro que é bastante bom, só que ele falha por conta do exagero nas estimativas. Só que em questão de exposição de documentos e até de uma certa contextualização histórica, ele é bastante bom. É um livro que eu recomendo, assim. E eu acho que, na verdade, nenhum acadêmico que estude história do comunismo vai dizer o contrário, né? Vai dizer que não recomenda o livro.
Aqui o Camaradas, uma história do comunismo mundial. Esse aqui eu tenho algumas ressalvas, embora ele seja bom. Eu fiz uma resenha dele vários anos atrás, só que nessa época eu era bem mais neoconservador, digamos assim. Hoje eu não sou, hoje eu nem de direita me considero direito. Então eu tenho alguns, eu teria problemas hoje em indicar essa obra, mas eu teria que reler também e ver quais são os defeitos objetivos dela. Biografia do Karl Marx, do Garrett Stedman Jones, é muito boa. Ele é um dos biógrafos mais respeitados de Karl Marx que tem. Ele faz um ótimo desenvolvimento sobre a filosofia de Karl Marx e etc. Os Romanov, do Simon Sebag Montefiore, 1613 e 1918. É uma obra muito boa, assim. Essa daqui é uma das poucas obras que eu li sem fazer qualquer espécie de anotação. Mas ela é muito boa e eu gostei muito de ter lido ela. Ela é uma história da família imperial russa e não propriamente da Rússia desde 1613 a 1918. Então ele tem pouca análise social da, da Rússia. Ele tem alguma coisa ou outra, mas é muito mais focado na família imperial e tem quase umas 300 páginas para falar dos últimos anos. Então ele é um pouco desregulado também. Mas é muito bom, recomendo completamente que se leia e compre esse livro. Brasil, uma biografia da Lilia Moritz Schwartz. Eu sei que várias pessoas têm essa biografia. Eu li ela já faz uns 2 anos. 2 professores de história usaram esse livro como base para as aulas de história, que é um fato que eu acho interessante. E assim, na época que eu avaliei, eu fiz um comentário enorme dizendo que essa obra era um lixo e etc. Só por conta de um viés bem visível que ela tem de ser pró-esquerda. Só que eu acho que quando eu parei para observar o modo como os meus professores faziam a aula, usando inclusive essa obra, eu reconsiderei, acho que eu reconsiderei algumas coisas, principalmente a respeito da história da colônia, a história colonial brasileira. Então, assim, o que que eu tenho para dizer atualmente? Se tu vai estudar a história do Brasil, compra essa obra, só que compensa com alguma literatura mais tradicional, tipo um Oliveira Lima ou o João Camilo ou alguma coisa assim. Tenta fazer essa compensação porque é uma obra bem progressista, assim, e isso acaba influenciando até o modo como as autoras relatam, por exemplo, o Império e enfim. Mas é uma obra que vale a pena ser lida, com certeza. Aqui nós temos mais coisas interessantes. Os elementos de Euclides. Aquele livro de história da matemática que eu mostrei, ele tem 2 capítulos específicos sobre Euclides, e esse é um dos motivos pelo qual eu critico um pouco a obra, embora eu recomende a leitura. Tem inclusive uma ordem, ela recomenda inclusive uma ordem para ler o livro. Cálculo numérico, História da Música Ocidental, do Donald Gruth, obra muito boa, extremamente rara. Essa eu acho que é a obra mais rara que eu tenho na minha biblioteca. Salazar, do Felipe Ribeiro de Menezes, obra muito boa também. E aqui tem alguns livros sobre nazismo. A Ascensão e Queda do Terceiro Reich, muito bom, só que ele é pouco social. Ela não é uma história social da Alemanha durante o Terceiro Reich, entendeu? Ela é uma história bastante focada apenas nas altas cúpulas de poder e muito pouco em questões sociais. Mas tem alguns capítulos destinados a questões sociais, do modo como a sociedade se organizava e etc. Essas 2 biografias de Hitler, as 2 são boas. Só que a do Fast é melhor, porque ela é mais completa em análise. O Fast ele é mais desenvolto em analisar o Hitler. E o Jan Kershaw ele é mais rancoroso e menos desenvolto, mas as 2 são boas. Eu recomendo que
quem vai estudar o Terceiro Reich, compre principalmente todas essas obras aqui. E essas duas obras aqui, os dois livros da trilogia do Evans, né? Que essas duas aqui fazem parte de uma coleção de 4 livros agora, na verdade. E tem outros dois, que é um sobre o Terceiro Reich no poder e o Terceiro Reich em guerra. Então eu recomendo que compre essas duas que eu citei e essas aqui todas também. Todas vão oferecer um panorama geral bastante sólido sobre a Alemanha nazista. Apesar de que existem autores que são mais essenciais, na minha opinião, do que outros. Por exemplo, eu acho o Fest mais essencial que o Ian Kershaw, embora os dois sejam bons. Aqui é o outro livro que eu disse que eu ganhei da Paulus, o Deus Libertador na Bíblia, meio pró teologia da libertação, né? Mas enfim. Aqui Introdução à Filosofia da Matemática, do Russell. Stalin, do Dmitry Volkogonov, História do Século XX. Eu já resenhei essa, e essa daqui é uma boa biografia, mas tem biografias melhores, porque essa aqui, até por conta do contexto histórico onde ela foi escrita, né, ela foi escrita acho que no final dos anos 80, se eu não me engano, ela tem algumas lacunas, assim, ela não fala quase nada da infância do Stalin e tal, e começa a falar da vida dele, mesmo a partir depois a partir da Primeira Guerra, praticamente. E aqui já voltando aqui para essas outras aqui, essa história da música ocidental é uma obra extremamente boa e essencial para entender a história da música, assim, apesar de que ela é antiga. Então provavelmente devem ter livros que sejam um pouco mais atualizados, mas ela é considerada muito boa, tanto que é extremamente difícil de achar à venda essa. Ali em cima, já pro vídeo não ficar tão longo assim, porque meu espaço já tá acabando, ali são vários livros de literatura que eu recebi da minha tia. Ali livros de literatura especificamente brasileira, uma coleção da Folha, e aqui é uma coleção da Abril Editorial da década de 70. É bastante interessante também. Eu tenho aquele Irmãos Karamazov que tem ali naquela parte ali, e ele é dessa coleção aqui. Eu já expus essa aqui de baixo, então vamos para essa. Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira, do Oliveira Lima. Excelente curso de História do Brasil. Dom Pedro II, a História Não Contada, do Paulo Resulti, muito bom, mas é mais para divulgação histórica mesmo, na minha opinião. Biografia em 2 volumes do Winston Churchill. Essa daqui é boa, só que ela tem que lembrar que ela foi escrita porque, se eu não me engano, Randolph Churchill, que era filho do Winston Churchill, contratou o Martin Gilbert para isso, né? Mas ainda assim ela é considerada uma boa biografia, embora dê uma puxada de saco pro Winston Churchill. Che Guevara, do Jorge Caldeira. Não, Jorge Castanheda. Boa biografia também, é bastante imparcial. Lava Jato, do Vladimir Neto. Essa e a do Deltan Dallagnol são meio panegíricos para a operação, mas nunca vi uma crítica séria a elas. Salônica, do Marco Mazover. Eu sei que é um bom historiador também. E aqui tem alguma literatura que eu acho mais interessante, mas tem algumas mais desinteressante, mas tem ainda assim algumas coisas legais aqui. Aqui é o livro de ouro da história da música, do Otto Maria Carpão. É um manual de história da música para quem quer ter um conhecimento geral sobre a matéria. E aqui é um material meio neocon, isso aqui eu ganhei de um parente. E, enfim, aqui o José Clemente Pozenato é um bom contador de história. Ele faz parte de uma trilogia de 3 livros que conta a história da região da minha cidade, né? E aqui tem uma obra do Olavo de Carvalho, O Imbecil Coletivo, que eu nunca li. E
o livro de ouro da história da música, que é um manual de história da música, basicamente, embora ele tenha embora seja uma boa introdução à história da música. Ele tem vários, inclusive um apêndice no final com todos os nomes de todos os compositores citados e lista de obras aí para se apreciar, para se ouvir. Ele é mais pro público não acadêmico mesmo, mas que tem algum interesse em estudar a história da música. Bom, é isso. Minha biblioteca é isso, o vídeo já tá enorme. É basicamente isso. Se inscreva, deixa o like, comenta aí o que você achou do vídeo e de cada obra.